a grande estrela do time, não é? Porque uma coisa é você jogar mal, Leandro, Miller, Marina, Chico, Cereto, Alex. Uma coisa é você jogar mal, você não está bem na partida. Outra coisa é você não ter vontade. Né? Se você não jogou bem no primeiro tempo, o treinador fala, pô, ó, vamos acertar aqui, procura esse espaço, o treinador orienta. Agora, quando o cara vê que não tem mais o que fazer, que o cara tá de sacanagem, pra mim tá de sacanagem. Tava sem vontade nenhuma. Se não acertou a vida dele com a diretoria, pede, ó, enquanto vocês não me pagarem, eu não jogo. Eu quero acertar, é um direito dele. Agora, se ele vai a campo, mesmo com o Corinthians de dever, ele tem que honrar a camisa do Corinthians. Ele não pode fazer, eu vou passar a palavra para vocês, mostra o que ele fez contra o Bragantino. Fini, a grande estrela do time, não é? Porque uma coisa é você jogar mal, Leandro, Miller, Marina, Chico, Cereto, Alex. Uma coisa é você jogar mal, você não está bem na partida. Outra coisa é você não ter vontade. Né? Se você não jogou bem no primeiro tempo, o treinador fala, pô, ó, vamos acertar aqui, procura esse espaço, o treinador orienta. Agora, quando o cara vê que não tem mais o que fazer, que o cara tá de sacanagem, para mim tá de sacanagem. Tava sem vontade nenhuma. Se não acertou a vida dele com a diretoria, pede, ó, enquanto vocês não me pagarem, eu não jogo. Eu quero acertar, é um direito dele. Agora, se ele vai a campo, mesmo com o Corinthians de dever, ele tem que honrar a camisa do Corinthians. Ele não pode fazer, eu vou passar a palavra para vocês, mostra o que ele fez contra o Bragantino. Fini, Bragantino, o Memphis estava pendurado com 2 cartões amarelos. Tá? O Memphis estava pendurado com 2 cartões amarelos. O Corinthians, ó, dá uma olhada, falta no Memphis, finalzinho de jogo, ó, na cara do árbitro, ele vai, 1, 2, 3, tipo, dá o terceiro pra mim, dá, professor, dá o amarelo, olha lá, vê se ele brigou assim pela bola, vai, dá o terceiro, eu não quero ir pra Fortaleza, 3 horas de voo, vai, professor. Campo ruim. Né? Campo ruim, vou fazer o que em Fortaleza? Dá uma olhada. Aí, amarelo, eu não vou dizer, vou ser leviano de falar que ele forçou, eu vou deixar pra vocês as imagens. Ele tem que ser cobrado, deveria ter sido cobrado pelo técnico do Corinthians, falar, porra, isso não se faz, velho. Isso não se faz. A gente já não tem o Yuri. Eu tenho você e o Garro. Pô, você toma um cartão bobo desse, ele é o líder do time, ele não é o juvenil. Tá? Então, só para exemplificar. E aí, ele vai pro vestiário e não volta. O Corinthians volta com o Gui Negão, fez o Dorival 3 alterações. Pelo e a pergunta é, o Dorival acertou o Gui Negão. Gui Negão? Ó ele indo, ó. Ó. Olha lá, vai ver, ele foi escrever um pouco de rap, falar mal do Neto, que é o que ele tem feito ultimamente. Mas o Garrafa, ele é o craque do time, cara. Pô, mas o craque... Você não pode tirar o craque do time. Eu te dei... Mas tirar o craque, Chico? Ele jogou mal. O Corinthians estava jogando com 10, velho. Não foi mal, ele podia estar jogando com 9. Tinha que deixar o Memphis. Numa jogada ele podia resolver o jogo. Não é assim. Mas não tá com vontade, Chico. O Dorival fez beicinho e tirou ele na base do beicinho. Ah, você não fez o que eu falei? Só que se o Dorival não tira ele, você ia dar pau no Dorival. Por que deixou ele, não tirou no intervalo? Não tem força de tirar o melhor jogador. Eu não tiraria o Memphis de jeito nenhum, em tempo algum. Eu acho que eu quero ver se eu vou ficar sozinho nessa história. Leandro, o Dorival acertou ou não? Eu acho que o Dorival já estava com o Memphis por aqui e ele entregou o jogador. Eu estou entendendo talvez o que vocês possam... Mas ele não tem o direito de tirar do Corinthians o melhor jogador direito do Corinthians. Ele pode estar errado. Não tem direito de fazer isso. Não tem direito. Ele é o técnico, ele manda. Ele não é maior que o Corinthians. Ele é maior que o time. Ele não é maior que o time. Claro que é, ele que é o chefe. Não é. O cara pegou a camisa 10 do Corinthians por causa de contrato, Chico Lang. Eu estou me surpreendendo com você. Mas eu quero ouvir o Guerreiro, quero ouvir o Miller, o Cereto, enfim, todos vocês. Eu não tiraria. Até porque quem está entrando não está à altura, né? Também não está voando. Então, assim, eu vou colocar ali. Também no jogo não armou uma correria, não armou uma fumaça. Por exemplo, o menino novo, com vontade num clássico, na hora que você aparecer, é um jogo grande. Não dá nem para comparar o que o menino vai produzir. Também não entrou isso aí, não entrou um cara desse nível, né, Chico? Não entrou um cara que falou assim, pô, eu vou entrar ali, eu vou fazer algo diferente que estava sendo feito. Entrou, não mudou nada no jogo, então assim, eu não tiraria, até porque uma bola que ele pegou livre, ele colocou coisa na cara do gol. Mas uma é muito pouco. Sim, isso uma é muito pouco. Cereto, você concorda comigo? Tá na mesma linha? Posso morrer sozinho dessa vez. Eu acho que o problema não é esse, cara. Eu acho que são duas discussões diferentes. Eu acho que há de se discutir o custo-benefício do Memphis no Corinthians. Acho que não vale mais a pena. Você ter o Memphis no Corinthians. O Corinthians não consegue pagar o salário do Memphis, não vai conseguir pagar o salário do Memphis e o Memphis não consegue jogar.
Ontem foi o 10º clássico do Memphis. O Memphis não fez nenhum gol em clássico com a camisa do Corinthians. Certo? Agora, no jogo de ontem, especificamente, eu não tiraria o Memphis no intervalo do jogo. Porque você tira o cara do intervalo do jogo e você tem, com todo respeito ao menino, o Guinegão, ele ainda não está preparado para vestir a camisa Mas todo mundo sabe, não dá nem para comparar, Sereto, Pois é. o menino com o Memphis. Eu entendo que, para mim, ter tirado o Memphis, eu entendo vocês, ter tirado o Memphis é um recado do Dorival. Foi a gota d'água. Foi a gota d'água que transbordou. Do que o Memphis foi lá, pegou a 10. Não pegou a 10, né? Porque tá jogando bola pra caramba, me dá 10. Não, pegou a 10 porque tava no Mas contrato. foi um recado arriscado, hein, Hã? cara? Um recado Foi um arriscado no clássico. Eu acho que já azedou No entre clássico, ele e O o próximo Memphis. jogo fica como? Ué, eu quero saber, pra mim não precisa nem relacionar. Ele, pra fazer o que ele tá fazendo, ele não consegue passar bola de meio pode metro. fazer isso, cara, porque com isso não tem jogador, cara. Porra, mas o Memphis não tá tem fazendo nada, jogador. Chico. É melhor o Memphis Você não tá fazendo sucumbindo nada ao com uma Memphis? perna só do que o Guinegão. O cara na Sul-Americana, com o time semi-amador, não deu um chute a gol, gente. Vocês estão passando pano pra esse holandês aí. Não deu um chute a gol contra o time amador na Sul-Americana. Foi péssimo na Copa Libertadores da América, no Campeonato Paulista e no Brasileiro. Ele ajudou aquela arrancada, mas não foi só ele. Yuri jogou pra caramba, Hugo jogou pra caramba. Garro. Tá? Garro jogou pra caramba. Então ele foi parte integrante. Subiu na bola em cima do Palmeiras, legal. O Edilson deu embaixadinha e representa o Corinthians. Ele não representa o Corinthians. E outra coisa, a diretoria do Corinthians, Miller ainda não falou, tô louco pra ouvir o Miller. A diretoria do Corinthians, se fosse eu, Fabinho Soldado, chama o Memphis Depay, vem cá. Ó, é o seguinte, a gente deve 10, tô dando um número aleatório. Eu posso te pagar em 10 parcelas de 1, ou pagar 20 de 500. Tamo acertado? Tá bom assim pra você? Se não tá bom, não joga. Tá bom pra você? Agora tá bom, agora você vai entrar em campo e vai jogar. O que não dá ele não recebe e fica... Ele tá fazendo mais ou menos aquela história, lembra do Vampeta? Vampeta, exatamente. Vocês fingem que pagam e eu finjo que jogo. Estão falando do Corinthians, nego velho. Miller. Olha, Rafa, eu não penso... Eu penso que, e não concordo com isso, que o jogador porque ganha mais tem que ser o líder do time. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu acho que o Memphis é um jogador normal, na minha modesta opinião. O Memphis é isso aí. O Dorival está patente aos nossos olhos que está insatisfeito com o Memphis. Eu te disse isso lá atrás, que ele não vai jogar com o Dorival. Então o que acontece? O Dorival não errou. O Dorival só externou uma chateação. Olha, você está nessa moleza aí, perde dividida, faz corpo mole, pelos lances É que eu vi isso. aí, foi isso. E o Dorival vai tirar mesmo, o Dorival não pode perder. Peraí, o Dorival... Que ele tem qualidade, a gente não discute. Não. Que ele é o jogador de talvez maior qualidade ali, a gente não discute. Mas que ele não estava afim de entregar, não estava. Não, mas ele não tá jogando nada. Não adianta você, olha, eu ganho muito, eu vim com uma pompa toda, tá? E como disse o Sereto, nos clássicos ele não joga nada, não faz gol, não se destaca, quer dizer, pelo que ele ganha, pela toda aquela, né, pompa toda, eu acho que é um jogador. E outra, ele foi algum líder na Europa? De um time lá? Foi um líder supremo? Não. Então o que acontece? No Corinthians, o Dorival não será jamais refém do Memphis. E não joga com o Dorival. É isso aí. Tenho certeza. Porque o do Dorival tá na reta. O Dorival também tá ameaçado, cara. Mas acho que o Dorival mexeu numa caixa de marimbondo. Hein? Eu também acho. Eu acho Ô, que ele mexeu Sereto, na caixa. Não, mas quem fez Vamos ouvir o Dorival mas e quem aí- encontrar. Sereto, acho que não sabe por quê. É lógico, resultado vai penalizar o treinador, infelizmente. Mas, o Sereto, quem contratou o Memphis foi a gestão passada, o Augusto Melo. Não foi o atual presidente. Então o Dorival não está nem aí. Ele não vai deixar o Memphis jogar desse jeito, não vai colocar o Memphis para jogar. Tanto é que no intervalo ontem ele tira o Memphis. E ele vai fazer isso quantas vezes for necessário. E quarta? Colocar um garoto que a gente nem conhece, é verdade, não dá para comparar um com o outro. Mas o Dorival expressou a sua chateação com o desempenho, o mau desempenho do Memphis no jogo. Eu vou... Se não tiver energia pra cumprir, o que é energia pra cumprir? Ficou claro. É vontade, né? Ô, Leandro, Chico, tá claro, né, ô Sereto? O que diz o Dorival. Não tem energia, tava sem o quê? Sem tesão, sem vontade. Tava pensando talvez no próximo rap que ele vai fazer. Sei lá, eu pensando no segurança dele. Eu não sei o que ele tava pensando. Tá de brincadeira, pô.
O cara tá aí brincando. Aqui, ó, os dois jogaram com o Corinthians. O Leandro e o Miller são obviamente identificados com o São Paulo, pela história brilhante que fizeram por lá, mas ambos sabem, né, o que é jogar pelo Corinthians. Todos nós sabemos. O Leandro foi mais né? campeão no O Leandro, Corinthians do que no São o Paulo. Leandro campeoníssimo Tem mais pelo títulos Corinthians. no Corinthians que no São Paulo. Então, no Corinthians, por exemplo, o Fini, o diretor, me falou assim, ó, mas pô, deixar o Romero, não tava jogando nada, e tirar o Memphis, a questão não é não tá jogando nada, a questão, o Romero não tava jogando nada, mas tava ralando a bunda no chão. O Romero tava ralando a bunda no chão. Como sempre, né? Como sempre faz. O Memphis estava entregando o quê, cara? Olha o Dorival, pra mim, acertou. Olha só, o volante do São Paulo, num determinado momento, no começo do jogo, ele dá um carrinho, né, jogador? Ele dá um carrinho. E todos nós, jogadores, sempre a gente sabe disso, que quando um jogador faz isso, ele contagia positivamente os outros 10 que estão dentro. É isso? Agora, tem o contrário. O Memphis, naquela tiriça, aquela moleza dele, contagia negativamente os jogadores e contagiou o treinador na beira do campo. Ô, Alex, eu não ouvi você, já ouvi. A palavra estava com o Cereto, mil perdões. Não, eu só acho o seguinte, que o Dorival mexeu numa caixa de marimbondo, embora seja outro presidente, né? Agora é o Osmar Stabile, não é o Augusto Melo. O Memphis não voltou para o banco de reservas ontem, o que está errado também, né? Mostrou que não tem nenhum tipo de comprometimento com os demais jogadores. Agora vai fazer o que o Dorival daqui para frente? Na quarta-feira, por exemplo, joga contra o Cruzeiro, Só isso. líder do Campeonato Brasileiro. Depois tem o Botafogo, lá no Newton Santos. Depois tem o Palmeiras. É a sequência do Corinthians. Depois tem o Palmeiras no dia 30 de julho pela Copa do Brasil. Vai fazer o quê? Repita a sequência do Corinthians, pro Chico Lang, né? E pra você, corintiano, entender. E tem esse problemaço do Memphis na mão. A sequência do Corinthians, Cereto. É o Cruzeiro, quarta-feira, Campeonato Brasileiro Aqui, em Cereto. Itaquera. Faz diferença? Aí é sábado, Botafogo no Newton Santos. Campeonato Brasileiro. E aí na outra quarta, dia 30 de julho, Copa o do Brasil. Palmeiras, Copa do Brasil, em Neoquímica. Itaquera, na Neoquímica. Tá aqui, ó. Tá aí na tela. E sem o Memphis vai ter que jogar. O Memphis vai ter que ser enquadrado pelo técnico e vai ter que jogar, porque o Dorival Júnior não tem outro para escalar no ataque. Concordo, O Yuri aí eu Alberto concordo. pode Mas jogar aí que tá, eu concordo com o Cereto, concordo com você. O técnico tem que aglutinar o time, tem que aglutinar o vestiário. Certo, Leandro? Mas era pra não perder o vestiário, Chico. Não, ele perdeu o vestiário. Não perdeu, não. Ele já perdeu. Não perdeu, não, senhor. Ele já perdeu o Não perdeu vestiário. o vestiário. Ele já perdeu. O Romero dando Ele carrinho, perdeu o se matando, vestiário. os Eu caras acho o correndo, contrário, ele acho o levando, contrário. levando Ele canelada. Aí o outro Ele que tá ganha perdendo milhões o não vestiário, faz jogo a nada, jogo. só pensa nele. Jogo a jogo ele está perdendo o vestiário. Eu acho que não, Chico. Jogo a jogo. Pelo contrário, Por ele tá causa do abraçando os Memphis. outros jogadores, Ele eu não acho. está sabendo administrar o Memphis. Os outros jogadores. Eu acho que ele foi tão bem tivessem agora, ele contra deu o o recado Memphis, claro. Bem Se, demais. se ele tivesse, os outros jogadores estivessem contra o Memphis, eles Não teriam estamos jogado colocando jogadores bolão contra. no Ô Chico, a segundo questão tempo. não é jogadores contra o Memphis. A Não é questão isso. é, eu mando, você não vai jogar com nome. Esse é um recado para os jogadores. Mas tá errado. Respondendo, Tá errado. respondendo a questão do Cereto, aí chama outra coisa, Cereto. Isso. Lógico que a próxima partida ele vai jogar. Coloca ele pra jogar. Se na praticidade. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians. Vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho de Dorival Júnior e Memphis Depay, a situação de ambos. Mas antes de falar desse assunto, vamos falar um pouquinho de reforço. O Corinthians continua no mercado. Biel, que o Corinthians estava sondando, estava negociando recentemente, acabou acertando com o Atlético Mineiro. E tem as cláusulas no contrato, se ele cumprir as metas, o Atlético Mineiro terá que pagar 7 milhões de euros no jogador. Então, diante disso, o Corinthians acabou se livrando de gastar todo esse dinheiro com um jogador que, para mim, tecnicamente, é um atleta fraco, né? Corinthians busca jogador no mercado com as características do Biel. Não necessariamente que isso tem que ser Biel. Corinthians busca ponta, velocista, driblador, quebrador de linha. Mas, para mim, Biel não era o nome certo pro Corinthians. E agora ele acertou com o Atlético Mineiro. O Corinthians se livrou de pagar toda essa grana. Se ele cumprir as metas, vai ter que o Atlético desembolsar 7 milhões de euros. Gente, vamos falar um pouquinho de Pedrinho e Mantuan, que essa semana acabou aí sendo
veiculado pela mídia, né? Que o Corinthians poderia estar repatriando esses dois atletas, devido, né, às características que o Corinthians busca de meia, de atacante, né? Aí, essa semana aí acabou aí sendo sondado o nome de Pedrinho e Mantuan, mas não foi, foi só uma especulação, porque o Corinthians não chegou, a informação que nós temos, que o Corinthians não chegou a negociar com os jogadores. O Corinthians apenas fez uma avaliação através dos seus scouts, porque o Corinthians precisa de meia e precisa de atacante. Então, todos os jogadores, o Corinthians leva para o scout para avaliar a situação. Mas o Corinthians continua a fim de contratar meia e atacante. Foi só uma busca, né, para saber como estão a situação dos jogadores. Mas os times não querem emprestar os atletas. E o Corinthians não tem dinheiro para comprar. Os jogadores estão bem em seu respectivo clube. Então, por isso, uma negociação descartada. O Corinthians não tem condições de contratar, de pagar direito econômico de jogadores que são caros e ganham muito bem. O Timão aí continua em busca de reforços, né? Está estudando o mercado. Fabinho Soldado, diretor executivo do Corinthians, sabe que o custo dos atletas hoje são muito alto, porque o mercado da bola está muito inflacionado, e o Corinthians tem um perfil de contratação: buscar atleta em fim de contrato ou jogadores livres no mercado. Isso dificulta muito, que o Corinthians hoje não pode pagar em torno aí de 5 milhões de euros no jogador, 10 milhões de dólares, sem chance nenhuma. Então, Dorival e a comissão, juntamente com o diretor executivo, o presidente Osmar Stabile, estão estudando aí a melhor forma de reforçar o Corinthians para o segundo semestre, tendo em vista que o Corinthians não está bem no Campeonato Brasileiro. Se falando do Corinthians não está bem, vamos falar do técnico Dorival Júnior. Quarta-feira o Corinthians enfrenta o Cruzeiro na Neoquímica Arena. Então, um jogo extremamente decisivo para o Dorival Júnior. O Corinthians estuda aí a possibilidade de demitir o treinador. Por quê? Porque a direção do Corinthians percebe que o time com Dorival Júnior até hoje não está dando liga e não há uma evolução em jogos nenhum. O Corinthians com Dorival Júnior não dá sinais de crescimento, não dá sinais de melhoria. Infelizmente, mas é a realidade. O Corinthians colocou uma expectativa muito grande na contratação do Dorival, mas até hoje, olha, sinceramente, é um trabalho negativo. Então, a diretoria está um pouco frustrada e decepcionada com o trabalho do treinador. Dorival tem números muito ruins no Corinthians. São 7 jogos, 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. Nesses 7 jogos, o Timão marcou apenas 3 gols e sofreu 6. Então os números negativos são, sim, muito maior do que o número positivo. Dorival está sofrendo uma grande pressão. O aproveitamento do Dorival no Corinthians dentro desse jogo é apenas de 28%. Infelizmente, o Dorival não pôde até hoje contar com um trio que é considerado um dos melhores do Brasil. Até hoje o Dorival não pegou ainda o Memphis Depay, o holandês Memphis Depay, o argentino Rodrigo Garro e o brasileiro Yuri Alberto jogando junto. Tendo em vista que Yuri Alberto sofreu uma lesão na lombar, né, quebrou a ponta do osso, não foi necessário fazer uma cirurgia, porém a previsão de retorno do atleta era de 3 a 6 meses. O Yuri surpreendeu a comissão física, porque o Yuri vai voltar muito antes. Já deveria voltar contra o São Paulo, mas a comissão avaliou e entendeu que Yuri não deveria voltar num clássico, porque um clássico é muito pegado, é muita rivalidade, e a diretoria do Corinthians ficou com medo de Yuri Alberto acabar se machucando, se lesionando novamente. Então o Dorival
infelizmente não pôde contar com esses atletas que são importantíssimos, porém, o elenco que o Dorival tem na mão também não é tão ruim quanto o desempenho. O desempenho é pífio, o desempenho é caótico. Então, se o Corinthians demitir o Dorival e estuda essa possibilidade, a multa do Dorival, a multa rescisória do Dorival e da comissão técnica do jogador são 3 salários, tendo em vista que Dorival e sua comissão técnica ganham em torno aí de 2 milhões de reais por mês. Ou seja, 3 vezes 2, 6. Então a multa rescisória do Dorival Júnior é de 6 milhões de reais. E a diretoria do Corinthians entende que não é uma multa impagável, tendo em vista que o mercado hoje está muito infracionado. Se o Dorival cair, o Emiliano Dias, que há menos de 2 meses deixou o Corinthians, juntamente com seu pai Ramon Dias, ele deixou as portas abertas e dizendo que o sonho dele é retornar ao Corinthians. Inclusive o Ramon Dias e o Emiliano Dias, o Palilo, eles estão trabalhando no Nacional. Porém, Emiliano Dias colocou uma cláusula no contrato que se o Corinthians o procurar, o Nacional terá que liberar ele imediatamente para ele assumir o Corinthians. Então, um sonho do treinador. Porém, o que a diretoria do Corinthians entende? São menos de 2 meses que Emiliano Dias saiu, certo? Muito do trabalho do Corinthians passava pela mão do Emiliano Dias, porque ele era auxiliar do seu pai, mas ele estava muito na frente da administração futebolística. Então, como o Corinthians tem os mesmos jogadores e ele saiu recentemente, a diretoria do Corinthians entende que não é o momento de retornar com Emiliano Dias. Mas um nome muito forte no Corinthians, avaliado pelo presidente Osmar Stabile e pela diretoria do Corinthians, é do Vojvoda. É um nome muito forte, muito bem avaliado por todo mundo. Nesse momento, o nome do Vojvoda já é o nome mais forte da diretoria do Corinthians. Um técnico argentino, tem uma idade muito boa, que tem 50 anos, né? Passou mais de 4 anos trabalhando, comandando o Fortaleza e agora, recentemente, acabou sendo demitido. Então, um nome que ganhou muita força no Corinthians. Outro nome, que não é o primeiro, mas é o segundo, é o Tite. O Tite fez um trabalho, tem uma história espetacular no Corinthians, é considerado o maior treinador da história do Corinthians, que ganhou o Mundial e a Libertadores em 2012, é um nome também bem avaliado. Porém, há algumas contradições de alguns diretores do Corinthians. Alguns diretores não ficaram felizes com o não do Tite recentemente. Tite alegou que estava com problema de saúde e tudo mais, mas estava uma negociação muito avançada com o Corinthians. Depois, na última hora, ele falou que não poderia estar com problema de saúde. Então, algumas pessoas não ficaram satisfeitas. Então, há algumas pessoas que querem, outras não. Mas, se a informação se o Dorival Júnior não vencer o líder do campeonato brasileiro, que é o Cruzeiro, na Neoquímica Arena, quarta-feira, a possibilidade de demissão, ela é real devido aos números do Dorival no Corinthians. Se falando Dorival, vamos falar do Memphis Depay, porque o Memphis Depay foi substituído contra o São Paulo no intervalo do primeiro tempo para o segundo tempo e o Memphis Depay acabou dando um chilique. Por que chilique? A substituição, ela é normal. Porém, o jogador que é substituído tem que retornar para o banco. E o Memphis Depay não retornou porque fez biquinho, fez birrinha. Então, o Memphis Depay, muita gente diz que Ramon Dias caiu porque ele deu uma entrevista e aí falou mal do treinador. E muita gente está relacionando a possível demissão de Dorival Júnior com essa birrinha que o Memphis fez contra o São Paulo. Mas a diretoria do Corinthians diz que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque até porque se o Memphis fosse o treinador, o Memphis também cairia no lugar do Dorival Júnior. Porém, é muito difícil você demitir um jogador porque os custos, né, é muito maior do que do treinador. Então o Memphis tem um contrato prolongado no Corinthians, tem que pagar a multa rescisória. Então o salário do Memphis pode custar em torno de 6 milhões por mês.
Então, para demitir o Memphis é muito mais difícil do que demitir o treinador. Mas não tem nada a ver. A diretoria do Corinthians está insatisfeita com o Memphis? Está. Estuda uma rescisão de contrato com o Memphis? Estuda. Porém, o que dificulta são os valores financeiros. A multa é muito alta. Mas a diretoria estuda aí sentar com o Memphis, sentar com o seu staff e fazer uma avaliação. O que é bom para o Corinthians e para o Memphis? Porque hoje o custo-benefício do Memphis ao Corinthians, ele é ruim. Porque o Memphis retorna menos em campo do que ele ganha. Né? Hoje é um dos jogadores do Brasil que mais ganha. O Memphis não tem culpa? Não. Que tem culpa essa diretoria incompetente do Corinthians, que fez um contrato cheio de modomias, um contrato cheio de benefícios, um contrato realmente inexistente para um clube brasileiro. Não é o Corinthians, qualquer clube brasileiro não tem capacidade financeira para cumprir, honrar um contrato absurdo como essa diretoria do Corinthians fez, na pessoa do Augusto Melo e na pessoa do diretor executivo Fabinho Soldado. E aí, fiel, o que vocês acham de todas essas informações? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like para fortalecer o nosso trabalho e o YouTube entender que vocês estão gostando e recomendar nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.